Jesus está com o pastor. Pode sentar, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu ainda confesso aos irmãos que estou passando ainda pelo vale, o vale da Covid, se é assim eu posso dizer, mas estou passando com Cristo e caminhando e dando glória, né? Tem aí já 20 dias que a gente passou por essa dificuldade de saúde, né? Eu realmente, foi a segunda vez que eu fui acometido desse vírus, e sempre meu corpo sentiu muito, meu corpo físico, mas em tudo isso nós temos visto a mão de Deus em nossas vidas, o cuidado, o carinho, o amor importante que Ele tem tido por nós, em nos preservar, porque nós temos que fazer algo para o Senhor, não é verdade? Temos que fazer algo ainda nesta terra dos viventes em prol da obra de Deus. Então, por isso, o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós buscamos a Deus em oração e o Senhor nos trouxe uma palavra ao coração para estar compartilhando com a igreja nessa noite. Uma palavra de santidade, uma palavra de santificação, de separação para o reino de Deus. E assim, nós mergulhamos ali na palavra do Senhor, e o Senhor colocaram uma palavra muito bonita para que a gente pudesse estar aqui nessa noite trazendo para a igreja. E assim vamos fazer. Se nós tivéssemos que colocar um título nessa mensagem nessa noite, nós diríamos que virar, né, irmão? Eu ainda tenho uma certa dificuldade com esse equipamento, mas eu vou pegar o feeling, tá bom? Então, se nós fôssemos colocar um título para essa mensagem de hoje, nós diríamos que ela é Separados para Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3. O livro de Josué, capítulo 3. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 3 de Josué. Todos encontraram? Glória a Deus. Nós vamos ler aqui o capítulo 3, e eu peço aos irmãos que estejam em sintonia com a palavra do Senhor. Amém? Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus e os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor, de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Versículo 17. Porém, os sacerdotes que levam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco,
até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aí nós vimos nessa passagem o povo de Deus sendo ajudado pelo próprio Deus. Essa é a razão da nossa existência e da nossa caminhada no Evangelho do Senhor. Durante a nossa peregrinação por esta terra, enquanto estivermos aqui, a razão nossa é estar separado, santificado para Cristo e por Cristo, e assim ser ajudado por Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. O Senhor, a primeira coisa que eu tiro para nós nessa noite, a santificação tem sido negligenciada por muitos nos dias atuais. Muitos têm negligenciado com a santificação dentro da casa de Deus. E isso tem feito com que muitos dentro da casa do Senhor, ou seja, nós vemos igrejas lotadas de pessoas vazias de Deus, por conta da negligenciação concernente à santificação ao Senhor. Nós precisamos, é tempo, mais do que nunca, de estarmos separados para Cristo, para a obra de Deus. Não há mais tempo para brincarmos. Não há mais tempo para falarmos assim, não, hoje eu estou bem, hoje eu estou pulando dentro da igreja de alegria e amanhã eu estou triste no meu mundo lá, na minha casa, no meu local lá fora e longe da congregação dos santos. Não há mais tempo para isso. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. A santificação é o resultado de uma vida de total consagração a Deus. A santificação é o resultado de uma vida de total consagração. Então, se a igreja está em total, e quando eu digo total, a igreja está envolvida, a igreja está empenhada em todos os movimentos e trabalhos que a igreja do Senhor, ou seja, a congregação, no nosso caso aqui a Igreja Presbiteriana Renovada, ela tem desenvolvido ao longo da caminhada. E a gente tem que estar presente. A gente precisa estar presente. Sabe por quê? Porque o Senhor diz para o povo, olha, levanta-te de madrugada, Josué. Convoca o povo a se colocar na brecha, a levantar, a se santificar, a se separar de todo um sistema mundano que está prejudicando, que está consumindo a humanidade. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo não tem mais jeito para ele, irmãos. Igreja, desperta. Não tem mais jeito para o mundo. O mundo jaz no maligno. Agora, há jeito sim, há condição sim, há livramento sim, para a igreja do Senhor, para aqueles que buscam ao Senhor, para aqueles que se separam para o Senhor, para aqueles que se santificam na presença de Deus. Aí sim, há livramento. Bendito seja o nome do Senhor. E algo que muito me assustou, né? Assim a gente fica, mesmo sabendo que o mundo jaz no maligno. Mas ontem eu estava de serviço. E ontem aconteceu uma ocorrência horrível em Planaltina. Alguns dos irmãos devem saber o que ocorreu. Uma família inteira foi destruída. O próprio pai matou todo mundo e se matou. E aí eu digo para vocês, o mundo jaz no maligno, a palavra está cumprindo-se. E não há tempo para brincarmos mais. Não há tempo para, hoje eu estou bem, amanhã não. Eu sei que nós passamos por sérias dificuldades enquanto seres humanos, enquanto pessoas, mas não podemos brincar mais, irmãos. A igreja precisa estar de pé. A igreja ainda é o que faz com que Deus tenha misericórdia desse sistema todo aqui que nós estamos envolvidos. Nós vemos que essa pandemia, ela começou e ela não teve fim ainda. E nós não sabemos quando ela terá fim. Mas nós sabemos sim, que se tivermos com a nossa vida no altar de Deus,
se tivermos com a nossa vida separadas para Cristo, pode vir o que for, pode vir o mar, a tempestade que for, mas Cristo estando no centro de nossas vidas, nós vamos vencer todas elas. A santificação é o requisito para ser o canal das bênçãos de Deus nas nossas vidas. E aí, eu quero falar uma coisa séria para vocês nessa noite. Tem muita gente vendendo bênção por aí. Tem muita gente falando, venha que você terá, venha que você vai conquistar. E estão pensando em tesouros nessa terra, nesta vida. E quando Cristo diz para nós que nós devemos buscar os tesouros celestiais. E quando eu me separo para Cristo, eu estou focado nos tesouros celestiais. Eu não estou preocupado com bens nessa vida. Mas pastor, é bom ter alguma coisa, ter um emprego bom. Eu não estou dizendo que você que você fuja disso. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que é tempo de nos consagrarmos a Cristo. É tempo de nos consagrarmos à obra de Deus. É tempo de nos... O pastor citou aqui, o pastor Adiel, nesta viagem dele. Você vê que o servo de Deus, mesmo ele estando no momento de lazer com a sua família, mas Deus o direciona para a obra. As cidades que ele passou aqui, ele falou que carece de alguém falando. E como ouvirão se não há quem pregue? Né? Como ouvirão se não há quem pregue? Igreja do Senhor, cada um aqui é um arauto de Deus. Nós precisamos abrir a nossa boca lá fora. Precisamos falar desse amor que nós estamos vivendo aqui dentro da casa de Deus. Precisamos falar, porque muitas vidas carecem de ouvir. E o Senhor precisa de você. Faça essa introspectiva aí no seu canto. O Senhor precisa de você, eu tenho que fazer isso todos os dias. O Senhor precisa de mim. Eu não posso me calar. O Senhor quer que eu fale, porque o Senhor quer que eu tenha uma vida consagrada para que eu possa falar do amor dele através das suas santas escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. E quando eu viajo nessa palavra, nessa passagem do Rio Jordão, que simboliza nada mais, nada menos, nós passarmos, devido a uma vida consagrada a Deus, nós passarmos pelas dificuldades da vida. Tá? Passar pelo rio, passar pelo Mar Vermelho, é isso, irmãos. É passar pelas dificuldades, por quê? Porque você, igreja, tem uma vida consagrada. Não é qualquer um que passa pelo Mar Vermelho, não é qualquer um que passa pelo Rio Jordão, não é qualquer um que passa pelas dificuldades, caminhando, cantando e dando glória a Deus. Não é qualquer um. É só quem tem uma vida consagrada. Só quem tem uma vida no altar de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus está à frente, qualquer vitória é possível. O mar é imenso, né? O rio, o Jordão, aquela imensidão de águas, né? As tuas dificuldades são grandes, as minhas são imensas. Mas e o nosso Deus? E o nosso Senhor? Ele é maior que tudo isso. Amém? O tamanho do nosso Deus não tem dimensão. Não conseguimos mensurar. Então, se estamos separados para Deus, qualquer situação em nossas vidas será possível. Tudo é possível ao que crê. Quando se crê e tem uma vida no altar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar, igreja. Tá? Permita que Deus faça mais em sua vida. Para você conseguir isso, eu conseguir isso, nós devemos consagrar as nossas vidas a Ele. Nós devemos separar realmente as nossas vidas, o nosso ser para Cristo. Amém? Colocar o povo para santificar-se, consagrar-se, significa eliminar todo o pecado, toda a mancha, toda a sujeira, tá? Tudo aquilo que está manchando
a minha santificação eu preciso remover, eu preciso tirar de mim. Eu preciso fazer isso. E eu só consigo fazer isso se eu dobrar os meus joelhos, se eu buscar o Senhor em oração e pedir forças. Porque o mundo, conforme eu falei no início, caminha para o abismo. Tá? Nós vemos aí, se você colocar na grande rede, você vai ver inúmeras pessoas, e uma analogia muito grande do que eu estou falando aqui, são pessoas que estão ali, ó, no celular, caminhando em direção ao abismo. É o que está acontecendo com o mundo aí fora. Por quê? Porque toda a tecnologia, tudo isso que chegou na nossa realidade, ao alcance de nossas mãos, tem feito com que muitos negligenciem na santificação. Deixe de lado a consagração. Isso é um despertar para a igreja. Nós precisamos estar atentos. Não devemos deixar que a tecnologia, que tudo isso que vem para nos dar um certo conforto, tire a consagração, a separação do nosso ser, do nosso corpo, alma e espírito para Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo de Deus se consagra, experimenta situações inimagináveis. Vocês viram o que aconteceu com o povo aqui? E lá atrás, o povo saindo do Egito, na liderança de Moisés, o povo também gozou de certos recursos, de certos benefícios do Senhor, que se nós olharmos aos olhos humanos, não teria como. Como é que você no meio do deserto tem alimento? Como é que no meio do deserto, um calor de mais de 50 graus, durante o dia você tem uma nuvem sobre a sua cabeça, para que o sol não te consuma, para que você não entre num processo de inanição, por falta de alimentação e por falta do calor solar? Como é que à noite, num frio ártico, você não morre ali de hipotermia? Porque tem uma coluna de fogo que te aquece, e uma coluna de fogo que à noite, naquelas trevas do deserto, ela te guia, faz com que você ande sem luz, sem luz artificial igual nós temos hoje em dia. Como é que isso acontece se não for um Deus que olha para um povo que se consagra, que busca, que jejua, que ora? Não tem como. Não tem como. Isso, o mover de Deus, o poder de Deus, ele só se aperfeiçoa e ele só opera quando tem um povo que se santifica, que se separa para ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É tempo de nos policiarmos contra isso. É tempo de voltarmos lá no princípio, quando a gente tinha aquele primeiro amor, de quando chegamos na presença de Deus, quando Ele nos chamou, né? Que a gente falou, eu aceitei Jesus, mas a gente sabe que Ele que nos aceita, desde o princípio, desde o início. Mas quando o Senhor nos trouxe para a presença, era uma vibração, era uma vontade de estar nos trabalhos, nos cultos, nos trabalhos que o anjo da igreja direciona para a igreja fazer, e o tempo vai passando, a gente vai recuando, a gente vai deixando com que esse sentimento de fazer algo para Deus, ele fique em segundo plano. Isso não é bom para a igreja. Amém, igreja? Eu sei que muitas vezes soa como que uma palavra muito dura, mas o Senhor, Ele trata com a sua igreja. O nosso Deus é amor, Ele nos ama. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque Ele quer que nós brilhemos nas trevas lá fora. Não foi à toa que você está aqui hoje. Não foi à toa que nós nos reunimos nessa congregação. Não foi à toa que chegamos até aqui. Não foi à toa, não foi por acaso. Não existe obra do acaso na tua vida e na minha vida. Deus tem um plano desde lá o início, desde o princípio, para você e para mim. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. E o propósito é que nós venhamos abrir as nossas bocas e falar do amor de Deus para as almas. Tempo e fora de tempo.
consagre-se ao Senhor. Vale a pena. Vale a pena. A consagração é o método divino para o povo viver milagres indescritíveis. Josué poderia operar logo ali, né? General Josué, cheio de poder dado por Deus sobre aquele povo. O que ele falava, muitos ali, a maioria, assinava embaixo. Não, mas ele ouviu a Deus. Olha, consagra. Não vai na força do teu braço. Não vai porque você é um grande líder. Consagra-te e reúne esse povo, essa congregação. Consagrem-se a mim, diz o Senhor, e aí depois eu farei maravilhas no meio de vós. Não existe vitória sem consagração. Não existe vitória, conquista sem entrega. E entrega 100% a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o propósito de estarmos de pé na presença de Deus. Por isso Ele nos chamou, por isso Ele nos levantou, por isso Ele nos capacitou, para que a gente viesse a estar separado para Ele, para fazer a sua obra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando o povo atende essas ordens de Deus, nada detém esse povo, nada detém a igreja. Quando a igreja atende ao chamado de Deus, quando a igreja segue o memento, né, o planejamento de Deus, nada detém os propósitos da igreja. E quando a igreja anda coesa, anda em sincronismo, né, há um poder, né, grande de Deus operando para que a igreja passe os obstáculos. Enfrente e passe. Transponha os obstáculos. Então, por isso que há necessidade de nós, como igreja, porque somos um corpo, não é isso? Somos o corpo de Cristo nessa terra. Então, há necessidade de nós nos ajudarmos. E como é que eu posso te ajudar? Eu posso te ajudar estando junto contigo. Nós podemos nos ajudar estando junto nos trabalhos da obra de Deus. Deus está falando conosco. Amém? Deus quer que nós saiamos do anonimato ali na casa de Deus. Deus não nos chamou, e eu falei isso para o pastor Robert. Eu acho que eu comentei com o pastor Adiel também, com o presbítero Júlio e com o presbítero Ivan. Que quando eu cheguei aqui em agosto do ano passado, só Deus sabe como estava a minha vida. Detonado espiritualmente. Sabe? Eu estava assim naquele cantinho ali, eu falei assim, Deus, eu estou voltando pela tua misericórdia para congregar novamente na tua casa, mas eu quero ficar quietinho no meu mundo aqui, ó, quietinho, eu quero te louvar, eu quero te adorar. Eu falei isso para Deus quando eu entrei aqui em agosto. Falei só para os pastores e para os presbíteros, agora estou compartilhando com a igreja. Eu falei naquela pilastra ali onde o pastor Adiel está, eu estava sentado exatamente ali perto. E eu falei, Senhor, eu quero ficar aqui, eu quero te louvar, eu quero te adorar. Na hora que o ministério de louvor tiver, eu vou te adorar. Eu falando isso com Deus. Mas eu quero ficar aqui quieto, na cadeira, no banco. Aí Deus fala assim, não, eu não te chamei para isso. Sabe? A primeira coisa que o pastor Adiel falou, eu lá no canto, quando ele deu as boas-vindas aos visitantes, ele disse, eu queria dar as boas-vindas ao pastor Cleito. Aí eu lá, Deus, eu não falei nada. Eu falei que queria ficar no banco. Irmãos, quando Deus chama a igreja, Ele chama realmente, para trabalhar. Deus não chama a igreja para a igreja ficar inerte. Deus não chama a igreja para a igreja ficar no banco. Deus não chama a igreja para a igreja, eu quero só receber, eu não quero dar nada. Não, então nós já estamos errados com esse pensamento. Deus nos chamou para realmente nos doarmos, tá? Nos doarmos para a obra, em prol da obra do Senhor, que não é nossa, é dele. Então, se consagre e faça a vontade de Deus. Vale a pena. Vale a pena. Eu vou tomar uma cruz, né? Quando eu faço isso, pastor, o senhor tem que lembrar que eu vou tomar uma cruz, eu vou negar o meu eu, os meus gostos, e vou ter que te seguir. Fato é que vamos ter que fazer isso.
Isso está inserido, está intrínseco no processo de consagração e no processo de santidade. Vou ter que tomar uma cruz, vou ter que negar a mim mesmo, o meu ego, e vou ter que seguir o Senhor. Ah, não, aí eu vou vir e aí as coisas vão acontecer na minha vida, né? O que a gente vê erradamente pregado por muitos. Não vou entrar em méritos aqui, dizer, apontar, mas a gente vê isso aí. E não é uma realidade bíblica, cristocêntrica. A realidade cristocêntrica bíblica é que nós nos consagramos, nós nos santificamos e nós tomamos uma cruz, negamos a si mesmo e seguimos ao Senhor. E seguimos para onde? Seguimos para o céu. O limite é o céu. Oh, glória! O limite é o céu para aqueles que se santificam e que se consagram a Deus. Não tem outro destino para nós que não seja o céu. Vamos passar pelos mares, pelos rios, pelas tempestades, pelos vales, pelo caminho estreito, porque é estreito o caminho nosso, né? Não é largo. Vamos passar por tudo isso. Mas vamos passar com quem? Com Cristo. Aleluia. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. A sua vida pode estar difícil. A minha vida pode estar difícil nessa vida aqui, ó. Mas o que o Senhor tem preparado para nós, olho não viu, ouvidos não ouviu. Sabe? É algo assim majestoso, grandioso. Então não nos preocupemos com as dificuldades que nós estamos passando aqui não, porque algo melhor nos aguarda no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Nada é tão grande o suficiente para deter o povo santificado e confiante nas promessas de Deus. Nada. Nada, tá? Problema nenhum, cruz nenhuma, tá? Que nós temos que carregar nessa vida. É grande o suficiente, é pesado o suficiente. Por quê? Porque temos uma vida santificada, separadas por Deus e para Deus, para a obra de Deus. Então tudo isso, quando está muito pesado, que nós não estamos aguentando mais, o Senhor fala assim, deixa eu aliviar um pouco aí para você. Sabe? Quando a gente está naquela luta, naquelas semanas de dificuldade mesmo, você está no deserto, você fala assim, ô Senhor, me ajuda agora. Me segura. Sabe? E eu falo para vocês aqui, irmãos, até como um testemunho. Eu falei que, quando eu comecei a ministrar aqui, agora, eu estava me sentindo ainda meio debilitado ontem eu passei o dia com dor de cabeça. Mas quando você começa a falar das coisas de Deus, eu estou me sentindo perfeito, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, eu falo isso. Sabe por quê? Porque essa palavra, ela produz vida. Ela produz vida. Ela produz saúde. Por isso vale a pena, sabe, você negar a si mesmo e você fazer o que a palavra pede que você faça. Santificar-se, separar-se para Deus. Consagrar a tua vida para Deus. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Para Deus abrir um caminho seco pelo meio do rio, é muito fácil. Vocês viram aqui, né? O Senhor dá umas diretrizes, ó, não faz isso, faz assim, fica meio distante da arca, da aliança. Ali é Deus orientando. Não é por acaso que Deus fala isso para o povo. É para o povo não tomar, porque o homem, ele tem na sua concepção humana ali, muitas vezes, querer dar o jeitinho. Não precisa dar jeitinho. Se Deus deu a diretriz para você e para mim, se Deus direcionou para o pastor da igreja, como nós temos que agir, vamos seguir ali, ó. Tem o passo a passo. Deus ele é tão bom que ele chama a gente, ele pede para a gente se separar, né, se santificar,
E ele fala assim, ó, aí segue esse passo a passo aqui, ó. Ele não fala assim, ó, você vai ter que agora fazer algo absurdo. Não, ele vai seguindo passo a passo. Dia após dia, degrau a degrau, de glória em glória, de fé em fé, conquistando o impossível. Esse é o Deus que nos chamou. Esse é o Deus que faz na tua vida e na minha vida. Amém? Glória a Deus. Para que Deus realize milagres na tua vida, basta que você não dependa de nada mais a não ser do poder divino. O que é isso, pastor? Então agora vou cruzar meus braços aqui. Não, não é isso. Mas quando você tem uma vida consagrada a Deus, eu falo isso com conhecimento de causa e por experiência. Eu trabalho numa unidade de operações especiais, onde a vida lá, o lema, sabe qual é o lema lá da minha unidade? A vida aqui dura é. Aí vocês já imaginaram como é que é o fardo lá, né? Eu trabalho numa unidade que tem um lema, a vida aqui dura é. Sabe? Então, assim, eu acho que até Deus me permitiu que eu tivesse há um certo tempo nessa unidade, e passei por aquele processo lá, que vocês já assistiram até filmes, já passou. Eu acho que Deus me permitiu aquilo, porque ele falava assim, você vai ver que nada daquilo, tudo aquilo lá que você passou, né, é algo pequeno a você ter que negar a si mesmo, você tomar a sua cruz e me seguir. É algo pequeno, bem simplório. E é. Mas aquilo foi um treinamento também para a minha vida, para o meu caráter, tá? Para que eu pudesse hoje estar ajudando a obra do Senhor, tá? Procurando ajudar, né? Ainda que com minhas limitações. Às vezes eu ligo para o pastor Robert, para o presbítero Júlio, presbítero Ivan, me ajuda, e nós estamos juntos. Pastor Adiel, quantas vezes eu não ligo para ele, mando mensagem, me ajuda, pastor. Porque, sabe, aí as coisas do secularismo tentam te consumir para que você não faça a obra. Mas aí você, com a ajuda de Deus e dos santos, né, da congregação, a gente consegue. Aí o pastor Robert fala assim, pastor, eu te ajudo, calma, fica tranquilo. Presbítero Júlio, presbítero Ivan, pastor Adiel, eles falam isso. Calma, a gente te ajuda. Aí eu fico pensando muitas vezes, eu falo, ô Senhor, o Senhor é tão bom que o Senhor coloca irmãos mesmo, no sentido literal da palavra mesmo, que fala assim, eu posso te ajudar. E quando a gente está na presença de Deus, quando a gente separa a nossa vida para Deus, a gente tem verdadeiramente irmãos que nos ajudam, que estão preocupados com a nossa vida, sabe? Estão preocupados com o nosso andar, com o nosso caminhar na presença de Deus. Isso é o mais importante. Então, igreja, eu quero nessa noite te pedir, tá? Como um irmão em Cristo, atente para essas coisas. Atente para essas verdades espirituais. O Senhor quer que nós consagremos nossas vidas a Ele. O Senhor quer que nós tenhamos um papel na obra. Vamos desempenhar o papel que o Senhor tem para nós. Tá? Vamos sair do anonimato. Não é tempo mais. O Senhor quer que você fale. O Senhor quer que você ministre para as vidas que estão perecendo. O Senhor quer que nós façamos isso. Não é à toa, não, que o pastor fala em evangelismo. Não é à toa que o pastor fala em missões. O pastor fala com propriedade, porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós preguemos essa palavra a tempo e fora de tempo, para todas aquelas pessoas que nós vamos nos deparar lá fora, aonde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés. E quando você está consagrado a Cristo, com a tua vida em santidade, não há barreiras para fazer isso. Sabe por quê? Porque nós temos o nosso advogado, o Espírito Santo de Deus, nos direcionando e as palavras que saem de nossas bocas para aquelas vidas que estão perecendo, estão perdidas. Precisamos fazer isso, Igreja do Senhor. É tempo para fazermos isso. Então vamos concluir
essa mensagem dizendo que Deus quer fazer de você um instrumento de milagre aqui na terra. Mas primeiro você precisa limpar, eliminar, destruir tudo aquilo que impede de ser um instrumento limpo e dedicado a Ele. Olha aí, reflexão para nós. Antes de Deus usar as nossas vidas, nós precisamos eliminar aquilo que não agrada a Deus. Fazendo isso é o primeiro passo. Quando a gente elimina aquilo que não agrada ao Senhor de nossas vidas, Ele começa a usar as nossas vidas. Não adianta. Você pode querer, você pode ter sido chamado por Deus, mas se você está com a sua vida não condizente com o que Ele pede aqui na palavra. É por isso que nós vemos muitos cristãos que outrora já fizeram muita coisa para Deus, assim, no sentido da palavra, né? Muita coisa. Nunca a gente vai fazer muita coisa para Deus. Mas já fizeram muito, já doaram muito no passado e hoje estão inertes. Estão ali, ó, parados. Nem tem força mais para vir para a igreja. E precisa despertar. Desperta tu que dormes. É tempo de despertar. Não há tempo mais para brincarmos de ser crente. Ou é ou não é. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus precisa avançar no reino das trevas. O mundo jaz no maligno lá fora. O mundo jaz no maligno. O reino das trevas imperou lá fora. Mas o reino de Deus tem que avançar sobre esse reino. Sabe? É guerra. É guerra. Não pense que vim trazer paz ao mundo. Vim trazer a espada. A divisão. É pesada essa palavra. Deus nos chamou para guerrearmos. Deus nos chamou para combater o reino das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus tem de predominar sobre a vontade de Satanás. Sabe por que aquelas famílias foram dizimadas ontem em Planaltina? Porque muitas vezes faltou uma vida de consagração, de busca incessante pelo reino de Deus. Eu falo isso porque o Espírito Santo ontem ministrou. Eu lá no serviço, quando eu recebi a mensagem via Copom, que é o centro de operações, que a gente ia para lá, porque a gente achava que o rapaz tinha mantido a família toda como refém, mas já tinha acontecido a tragédia, então nós nem deslocamos mais. Mas quando eu recebi aquilo ali, eu senti muito, como cristão em primeiro lugar, como homem, pai de família, porque um pai de família dizimar toda a sua família e depois dar cabo da própria vida, é uma falta de consagração, uma falta de vida com Deus muito grande. E por isso Deus diz nessa noite para a igreja, é hora de despertarmos do sono. É hora de acordarmos. É hora de falarmos assim, ó, eu tenho que fazer algo para Deus, porque o tempo é breve. O tempo é breve. E por último, eu faço um apelo aqui à igreja nessa noite. Em primeiro lugar, santifique-se diante de Deus, levantando-se de madrugada para orar. Ah, pastor, mas de madrugada eu gosto tanto de dormir. Eu gosto tanto de dormir, não fala isso para mim não. É um apelo, irmão. Tá? Pague esse preço, se assim eu posso dizer. Levante-se. Se não dá para ajoelhar, fique em pé. Pega ali um copo com água, vai bebendo água, né? Não é botar o copo com água na mesa e depois beber, não. É só para você não dormir. O copo com água é estratégia para não dormir. Mas faça isso, busque o Senhor na madrugada. O Senhor fala, olha, entra no teu aposento, no teu quarto, fecha a tua porta. Ah, quando você faz isso, Deus se revela a você. Tá? Então entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto. Aí o mundo espiritual, a dimensão espiritual, o Senhor se revela àquele que o busca. E o busca em santidade. Então faça isso. Primeiro apelo. Segundo apelo.
Santifique-se diante de Deus, ouvindo atentamente as suas palavras. Você sabe que as palavras têm sido ministradas nesse altar aqui. Então, siga essas instruções. Certifique-se e siga atentamente o que Deus tem ministrado aos nossos corações. Segundo apelo para você, igreja do Senhor. Para mim, igreja do Senhor. E o terceiro e por último apelo: santifique-se diante de Deus e as maravilhas divinas inundarão a tua vida. As maravilhas de Deus espirituais, irmãos, tá? O que nós alcançarmos dessa vida aqui é porque Deus quis abençoar as nossas vidas. Mas nada disso aqui nós vamos levar. Nada terreno vamos levar. Nada terreno vai entrar no céu. Até esse corpo carnal aqui, ó, não vai. Porque vai um corpo glorificado. Já foi ensinado isso aqui na escola bíblica. Então, ó, empenhe-se na palavra. Siga esses 3 apelos aqui, feito à igreja nessa noite. Vocês vão ver o que vai acontecer ao decorrer dos dias no âmbito da igreja presbiteriana renovada do Riacho Fundo. Bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.